Bom, vamos para mais um vídeo aqui que me foi sugerido pelo pessoal do terceiro ano do ensino médio do Educare. E esse vídeo ele trata sobre conceitos aplicados à dinâmica, roldanas e polias e força de atrito. Então vamos lá, a situação é a seguinte. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes, que viveu entre 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. A figura que ele fala é essa. Aqui a gente encontra duas polias móveis, essa, e uma polia fixa, que é essa daqui, tá? Só para a gente ter ideia do que é que ele está falando. Seguindo. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais. Aqui a gente considera que ainda é extensível e sem massa, tá? A aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Então, a gente tem aqui alguns dados que eu acho bastante interessante de que a gente já tome nota, tá? Para não se perder ao longo, né, do exercício. Ele fala o seguinte, que a massa do navio, então vamos colocar aqui, massa do navio é de 3.000 quilogramas, ou 3 vezes 10 a terceira quilogramas. 3.000 quilogramas. Que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia é de 0,8. Lembrando, pessoal, o que é o coeficiente estático? O coeficiente estático é aquele que garante que o corpo está imóvel. Por isso que é estático, tá bom? Então, ainda não há o movimento. Desde que eu não consiga vencer a força de atrito, que é associada a esse coeficiente de atrito e ao peso do corpo, obviamente, eu não consigo fazer com que o corpo se mova, tá bom? E ele diz que a força que Arquimedes teria desenvolvido, aí, aplicado sobre o aparato, seria uma força de 400 newtons. Eu vou botar aqui 4 vezes 10 a segunda newtons, ok? Então, nós temos esses dados aqui. Aí ele fala assim, ó, considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Nessa questão, e eu não coloquei aqui para o texto não ficar enorme, o que ele pede para a gente é o seguinte, o número mínimo de polias móveis usadas, né? Então, é o número mínimo dessas polias que eu vou marcar aqui em azul, desse tipo de polia aqui, ó, esse e esse, tá? E ela tem uma diferença para essa que eu vou marcar em verde aqui para não complicar, vamos lá. Ela tem uma diferença. Ou melhor, elas têm uma diferença. Observem a seguinte coisa. Na polia fixa, ela está fixada a um suporte e o cabo passa por essa polia, pela superfície da polia. Já na polia móvel, nota o que é que acontece. O cabo, um dos cabos está no centro da polia e o outro cabo que dá sustentação passa ao redor. Ou seja, ela está livre. Ela não está presa a uma superfície fixa ou a um suporte fixo, tá? Então, essa é a diferença. O que a gente quer saber nessa questão é o número de polias móveis. A gente quer saber o número desse tipo de polia aqui, tá bom? E aí existe uma explicação aqui que eu acho bastante interessante a gente colocar, que é a seguinte.
vamos lá. Para puxar esse móvel, aqui é o navio, tá, pessoal? Aqui seria o navio lá que Arquimedes puxou. Eu vou ter que fazer uma força aqui que eu vou chamar força de tração, né? Porque tem a ver com corda. Essa força, por estar no mesmo cabo ou na mesma corda, ela está colocada sobre a polia nessa direção e nesse sentido. Aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, que essa força T, ela é distribuída para cá e para cá. Só que não ela é integral. Metade dela vem para esse lado e metade dela vem para esse lado. Ou seja, eu tenho metade do T. Então, eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar que a amarela... Então, vamos lá. Eu tenho T, né? E vou considerar que essa força T sobre 2, vou chamar aqui de T1. Ok? Só para estabelecer aqui uma lógica. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui o T sobre 2, porque eu acho que fica claro, né? E vou fazer assim, ó. Então, aqui eu tenho T1 e aqui eu tenho T1. Mas aí o que é que acontece? Esse T1 é aplicado na outra polia móvel assim, né? Ó. Aqui vem T1 sobre 2 e T1 sobre 2. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de T2 a metade de T1. Ok? Então estou seguindo a mesma lógica. Então, em verde aqui, eu tenho T2. Ora, sendo assim e seguindo essa lógica, o que é que vai acontecer? Cada polia móvel que eu colocar vai dividir a força aplicada sobre a polia sobre 2, né? Vai dividir por 2 essa força. Até que, e aí notem, esse T2 aqui, ó, ele se transmite aqui também. Ou seja, nesse caso aqui a gente teria que T2 seria igual à força F, que é a força aplicada por Arquimedes. Ok? Então, tem que ter um número de polias móveis para chegar nesse caso. Agora, observem que aqui é que eu acho que entra um conceito que é muito bacana. Então, me permitam aqui desenhar, não é muito meu forte, mas vamos lá. Vamos dizer que isso aqui é uma polia móvel, tá? E eu tenho uma força F aplicada aqui embaixo. E aí a gente viu que essa força será dividida sempre por 2. Cada polia móvel divide por 2. Ora, pessoal, se eu tiver N polias móveis, eu vou dividir por 2 N vezes. Ok? Agora, o que é que significa dividir por 2 N vezes? Significa dividir a força F por 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. Dado que cada polia móvel, como a gente demonstrou na figura original, divide por 2. Então, se eu tiver uma polia, 2 elevado a 1. Se eu tiver duas, 2 elevado a 2. Se eu tiver 3, 2 elevado a 3 e daí por diante. Ok? Então vamos lá, vamos só retomar a figura original para a gente estabelecer uma lógica, ok? Então, trouxe de novo a figura original, né? E vamos pensar aqui numa coisa. Eu tenho a força de Arquimedes, então F, não é? E essa F, ela tem que ser maior ou igual a uma determinada força que é a equivalente para puxar o navio. Lembrando, né, que o navio é esse corpo aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Esse corpo aqui é o navio. Beleza. Agora, quais são as forças que estão, né, que estão agindo sobre o navio? Lembrem que ele coloca a força de atrito, porque ele coloca o coeficiente de atrito. Então, vamos lá. Eu tenho a força normal
vertical e para cima. Eu tenho o peso vertical e para baixo. Se tem força de atrito e eu estou tentando puxar o navio, eu vou chamar aqui de T, é a força de tração que vai tentar puxar o navio, eu tenho a força de atrito no sentido contrário, tentando frear esse navio. Ok? Ou seja, a força que Arquimedes fez, ela tem que ser maior ou igual à força de resistência, que é a força de atrito, dividido por 2 elevado a n, já que eu tenho uma composição de polias móveis. Tá bom? Então, a força de atrito vai ser dividida por 2 a cada polia móvel que eu colocar. Então, essa parte aqui eu já tinha explicado. E a força de Arquimedes vai ter que ser superior a essa divisão aí, tá? Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que calcular é a força de atrito. A força de atrito, numa superfície horizontal, e ele diz que a areia da praia era perfeitamente horizontal, ela é μ vezes a normal, que nesse caso tem o mesmo valor do peso. Ok? Se fosse oblíqua, aí seria diferente. Bom, a gente tem que o peso é o produto da massa do corpo, ou seja, da massa do navio, nesse caso, vezes a gravidade. E todas essas informações a gente já tem, né? A gente tem que... Vamos lá, deixa eu só afastar um pouquinho para cá. A gente tem que o coeficiente de atrito é 0,8, a gente tem que a massa é 3 vezes 10 a terceira, e a gente tem que G é 10. Ou seja, isso aqui vai dar 0,8 vezes 3 é 2,4, 10 a terceira vezes 10 é 10 a quarta, ou seja, eu tenho que a força de atrito é 2,4 vezes 10 a quarta newtons. E a gente tem que a força que Arquimedes fez é de 400 newtons. Então, com esses dois dados, eu tenho o seguinte, que 4 vezes 10 à segunda tem que ser maior ou igual a 2,4 vezes 10 à quarta, dividido por 2 elevado a n. Lembrando, n é o número de polias móveis, é exatamente o número que a gente está procurando. Pessoal, se a gente pegar essa equação que nós temos aqui e trocarmos de lugar o 2 elevado a n com 4 vezes 10 à segunda, como é que a gente vai fazer, né? Vai ficar assim. Vai ficar assim, né? 2 elevado a n maior ou igual que 2,4 vezes 10 à quarta dividido por 4 vezes 10 à segunda. Eu acho que fica fácil notar que 2,4 dividido por 4 é 0,6, certo? 10 à quarta dividido por 10 à segunda, isso aí é 10 à segunda. E 0,6 vezes 10 à segunda é 60. Então, nós temos aqui que 2 elevado a n é maior ou igual que 60. Ok. Até aí, acredito eu que está tranquilo, né? Agora, vamos lá. Quanto seria o n para que 2 elevado a n fosse maior do que 60? Se a gente colocar o n igual a 5, 2 elevado a 5 é igual a 32, e 32 é menor do que 60. Portanto, 5 não resolve. Agora, se a gente colocar o n igual a 6, 2 elevado a 6 é igual a 64. E 64 é sim maior do que 60. Ou seja, o número de polias móveis tem que ser no mínimo de 6. Se não for no mínimo 6, a força de 400 newtons exercida sobre Arquimedes, né, em cima daquele conjunto lá de polias móveis fixa e navio, ele não conseguiria deslocar o navio. Então, pessoal, aqui a ideia central é que quando eu quero elevar um peso, então eu tenho uma massa,
né? Eu tenho uma massa, que obviamente tem um determinado peso, né? Ela executa uma força. E eu quero dividir esse esforço com a presença de polias móveis. O que eu tenho que fazer é calcular a força, e essa força, ela vai ser, no caso da gente, a gente fez maior ou igual e tal, não sei o que, mas ela tem que ser no mínimo igual ao peso dessa massa ou ao esforço para deslocar essa massa. No caso da gente, da questão original, era a força de atrito que estava relacionado com a massa do navio, né? Com a massa e com o peso do navio. Eu vou colocar aqui uma força referente a M, dividido por 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. Ou seja, quanto maior o número de polias móveis, menor vai ser o meu esforço para deslocar de alguma forma, que seja obliquamente, que seja verticalmente, que seja horizontalmente, um corpo. Ok? Então, o princípio básico é exatamente esse, e o principal aqui é entender esse fator 2 elevado a n. Ok? Uma polia móvel, divide por 2. 2 polias móveis, ou seja, n igual a 2, divide por 4. 3 polias móveis, você divide por 8, porque é 2 elevado a 3. 4 polias móveis, você divide por 16, porque é 2 elevado a 4, e daí por diante. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. A intenção aqui foi realmente ajudar nesse sentido. Valeu, forte abraço a todos.